Então, vamos iniciar o módulo 7.10. É o último módulo, o último tópico do módulo 7, provisão para contingências. Então, vamos falar aqui primeiro do fundamento, né? Provisão para contingências, pessoal, antes de até entrar no fundamento, provisão para contingência, ela, quando você começa a ler essa seção, que é a seção de provisões para contingências, ela traz para você o seguinte: olha, a impressão que dá é que você não contabiliza nenhuma contingência, seja ela civil, seja ela trabalhista, seja ela tributária. A impressão que dá é essa. Mas, dando um passo à frente, olhando, você percebe que, dependendo da olha o que eu vou falar, da probabilidade de pagamento de uma determinada contingência, de novo, seja ela civil, trabalhista ou tributária, você acaba tendo que contabilizar, tá? No entanto, só se for provável, né? E a questão da probabilidade, ela ela requer um julgamento muito grande, que ela fala, olha, tem que ser mais provável que sim do que não. Ser mais provável que sim do que não significa dizer que você tem mais de 50% de chance de perder uma determinada causa, se consequentemente você deve provisionar. Em linhas gerais é isso. Mas, no entanto, eu sempre explico o seguinte: olha, provisão para contingência, muitas vezes você precisa de um parecer de um advogado, né? A gente tem que procurar, o contador tem que entender qual é a exposição de risco, da empresa. Caso a empresa venha, por exemplo, perdendo ações trabalhistas, por exemplo, hora extra, você sabe que provavelmente ela vai perder as demais que estão ainda sendo julgadas. Então, não adianta ter uma posição do advogado, onde o advogado vai chegar para você e vai falar, não, nós vamos ganhar, porque advogado muitas vezes ganha tudo, né? Eles ganham tudo, né? Porque ninguém perde nada. No entanto, quando você observa o advogado falando assim, a posição do advogado fala, olha, nós vamos ganhar essa ação, você olha para os dados históricos, para os estudos fundamentados, você olha para trás e fala, puxa vida, não tenho ganho nenhuma. A empresa não vem ganhando nenhuma ação relacionada às ações trabalhistas. E muitas vezes não pode tratar uma ação trabalhista de uma forma genérica. Muitas vezes é importante que você tenha um controle de tipo de reclamação e qual é a natureza dessas reclamações. É um tipo de reclamação trabalhista. O que está sendo reclamado? Hora extra. O que está sendo reclamado? Isonomia. Né? O que está sendo reclamado? Insalubridade. Enfim, na realidade, sempre é recomendado que quando o funcionário entra na justiça, ele reclame até aquilo que ele não tem direito, né? Muitas vezes acontece isso, né? Então, você tem que ter um entendimento, porque às vezes a empresa, dessa linha, você tem que ter quando eu digo ter um entendimento, significa dizer que você tem que ter uma estatística para mostrar para você, olha, eu tenho perdido ações trabalhistas, mas eu perco somente a hora extra. Isonomia eu ganho, salubridade eu ganho, eu provo que eu pago, enfim. Então, pode ser que você não precise provisionar o valor todo da causa, somente o quesito que você vem perdendo. Então, a questão da provisão para contingência é seríssima e é necessário, pessoal, é necessário que você tenha, que você possua um controle interno para isso, né? Se você não tiver um controle onde você possa fazer uma análise horizontal das perdas e ganhos, das reclamações cíveis, trabalhistas e tributárias, você fica sem base de elaboração e julgamento de uma provisão para contingência. Então é muito complicado você às vezes eu deixo que o advogado é responsável por isso, e quando você olha ali, você, o administrador da empresa, observa, fala, puxa vida, eu vim perdendo tudo e eu não vou ter provisão nenhuma? Qual é um perigo disso tudo, gente? Olha só, você não faz nenhuma provisão, consequentemente, você apura resultados contábeis muito acima, né? Muito acima para fins de distribuição, para fins de reinvestimento na empresa, você apura resultados que não existem. Significando dizer que você não faz nenhuma reserva financeira para cobrir compromissos futuros.
Se, por exemplo, você tem uma ação de R$500 mil, onde você insistentemente não vem provisionando, você perdeu em primeira instância, foi para a segunda, resolveu ir lá para as alçadas superiores, e você não fez nenhuma provisão. Será que você vai ter resultado no futuro para cobrir essa provisão, essa perda? Será que você vai ter caixa para isso? Ou o empresário vai ter que pegar, tirar dinheiro do bolso, emprestar dinheiro para a empresa, ou até aumentar a capital da empresa para poder cobrir uma determinada perda? Então, isso tem efeitos e reflexos distintos, né? É importante que você tenha uma visão horizontal, que você não decida, você contador sozinho, se vai provisionar ou não vai. Você precisa ter evidências para julgar, e isso resume-se em uma única palavra: controle, ou melhor, uma única expressão: controle interno. E esse controle interno não é nada da NASA, não. O controle interno significa dizer, novamente, que você deve ter uma estatística de ganhos e perdas por ação, por tipo, por natureza da causa. Tá? E pode ser que você se surpreenda quando você elaborar essa planilha, vamos dizer assim, esse controle interno. Pode ser que você perceba que você possui muitos riscos e eles nunca foram contabilizados. Então, eu recomendo que na adoção inicial, se você não fez isso, faça, elabore a sua demonstração contábil de acordo com o que é requerido pela norma brasileira de contabilidade. Bacana? Vamos ler aqui comigo? Parágrafo 21, seção 21, parágrafo 4, a entidade deve reconhecer uma provisão quando tem uma obrigação presente na data das demonstrações contábeis como resultado de um evento do passado, né? Claro que provisões não são constituídas em base de eventos futuros, sempre no evento passado. Olha a expressão que ele usa aqui: é provável. Isto é, a mais probabilidade de que sim do que não, que será exigida da entidade a transferência de benefícios econômicos para liquidação. É até difícil de ler, né? É provável, isto é, a mais probabilidade de que sim do que não, que será exigida exigida da entidade a transferência de benefícios econômicos para liquidação, e o valor da obrigação possa ser estimado de maneira confiável. Essas três itens aqui têm uma obrigação presente com dado no evento passado, é mais provável que sim do que não, e o valor da obrigação possa ser estimado. Olha, você só pode fazer isso se você tiver estatística. Se você não tiver estatística, esquece, tá? Sempre vai ser um acho, então, não, ou então você pode até empurrar, né? Empurra para o advogado, fala para o advogado, disse que não, então não fiz. Quer dizer, isso é uma transferência de responsabilidade. A decisão é da administração, eu entendo, a decisão são dos sócios, do empresário, mas eu sempre recomendo que você tenha aí esteja documentado com relação às decisões que estão sendo tomadas e qual é a sua posição bem clara. Passivo contingente, seção 21, parágrafo 12, passivo contingente é uma obrigação possível, mas incerta, ou uma obrigação presente que não é reconhecida porque não atende uma ou ambas das condições B e C do 21.4. A divulgação do passivo contingente exigida, a não ser que seja remota a possibilidade da saída de recursos. Quando a entidade solidariamente for responsável por uma obrigação, a parte da obrigação deve ser liquidada por outras partes e ser tratada como passivo contingente. Resumindo, um passivo contingente provável, ele é contabilizado e divulgado. Um passivo contingente possível, ele não é contabilizado, mas é divulgado. E o remoto não é contabilizado. E quando você for solidariamente responsável por alguma ação, você também deve fazer essa provisão, desde que ela seja provável. Quando ele fala de possível, é mais possível do não, é menos possível. Quando ele fala de possibilidade, ele fala assim: olha, possibilidade significa, olha, ele é mais possível do que não, do que sim, do que seja, do que aconteça uma determinada contingência. Então você fica um pouco meio enrolado, mas a gente trouxe uma posição para você aqui que simplifica isso tudo. Um passivo contingente provável, você contabiliza? Sim. Você divulga? Sim. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente divulga isso. Se ela for possível, quer dizer, provável é mais provável do que sim, do que não. Quando é possível, ela é menos provável que sim, do que não. Então, enfim, você coloca aqui, possível você não contabiliza,
e também, no entanto, divulga. E quando ela é remota, não divulga e não contabiliza. Significando dizer que há necessidade de análise individualizada das contingências, observando mediante análise histórica e estudos fundamentados se as provisões constituídas nos exercícios anteriores foram suficientes para suprir os pagamentos contingenciais, que é mais uma evidência. Você vem entendendo ou seguindo instruções aí do seu advogado, fala, olha, eu venho, e você não vem contabilizando porque ele acha que é remoto, ou ele acha que é possível, então você não contabiliza, poxa, legal. Só que você olha historicamente, você não vem constituindo muitas provisões e vem perdendo, não constitui provisão e vem perdendo. Então, as evidências com base em exercícios anteriores é muito importante. Mais uma dica para você é o seguinte, com base nos exercícios anteriores, você, por exemplo, chegou lá em 2000, vamos botar aqui 2010, você constituiu uma provisão de 100 mil. Poxa, legal. Quando chegou em 2011, em 2010, em relação às causas de 2010, quando chegou em 2011, 2012 e 2013, você utilizou 150 mil para cobrir as perdas relacionadas às causas de 2011. Você fez provisão suficiente? Não. Então é importante que essa estatística que você tenha, você também entenda o que está contemplado naquela provisão, quais são as ações, quais são os anos dessas ações, para saber se naquela época, quando do pagamento, você tinha provisão suficiente. Então, essa relação de provisão e utilização, provisão e reversão, elas são muito importantes, tá? Para que você tenha dados históricos. Muitas vezes eu falo o seguinte, olha, pode ser que você não tenha condições de fazer isso no primeiro ano, no segundo ano, mas se você passar a observar um pouco melhor, começar a construir um ambiente de controle, eu tenho certeza que nos próximos exercícios você vai ter uma ideia muito melhor do que, muito boa do que é necessário para fins de constituição de provisões, tá? E de novo, olha, eu tenho um bolo lá eu tenho uma pilha, vamos dizer assim, de processos, o que você faz? Esses processos você pede lá para alguém digitar, tabular essas perdas, para que você tenha uma ideia futura, uma ideia de longo prazo, tá? Essa é sempre a minha recomendação. Bacana? Legal. Agora, ativo contingente, o ativo contingente tem uma especificidade bacana. Ativo contingente não se contabiliza, tá? Eduardo, mas eu vou ganhar. Vai, porque eu venho ganhando todas. Bacana. Você só pode contabilizar quando for praticamente certo, quando é dito assim, tem uma expressão muito interessante, depois de transitado e julgado. Depois de transitado e julgado, quando já foi praticamente certa o valor, você já tiver esse valor aí decidido, o juiz já disse qual é o valor, se tiver perícia, depois da perícia, enfim, depois que tiver todas as condições atendidas e você tiver certeza que você vai receber, você contabiliza um ativo circulante. Caso contrário, nunca. Significando dizer que você não contabiliza, mas você deve divulgar. E só quando tiver certeza, depois da certeza sim, você deve divulgar. Onde é que está fundamentado isso, Eduardo? Lá na seção 21, parágrafo 13, está escrito lá, ativo circulante. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente como ativo. A divulgação do ativo contingente é exigida pelo item 21.16, quando a entrada de benefícios econômicos futuros for provável. Entretanto, quando o fluxo de benefícios econômicos futuros para a entidade for praticamente certa, então o referido ativo não é um ativo contingente e seu reconhecimento é apropriado. Poxa, bacana, legal, tranquilo, entendi. Tá? Então, claro, quando for certo, deixou de ser contingente, já é certo, então não é contingente. Em outras palavras, ativo contingente não se contabiliza. Legal. Como é que eu escrevo isso? Provisão para passivos contingentes da Tatilile. A companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, civis e tributários que se encontram em instâncias diversas. As provisões para contingência, quando aplicáveis, são constituídas para fazer face a prováveis, não está aqui à toa porque não é possível, perdas decorrentes dos processos em curso e são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores legais e requer elevado grau de julgamento, e mesmo precisa de um elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. Trabalhistas, a companhia possui um processo trabalhista possível de perda. Se é possível, ela não contabiliza, só divulgou lá em quadros. Bacana, legal. Ficou muito